Nós agradecemos por podermos estudar a Tua Palavra, por termos essa disponibilidade, porque pela Sua misericórdia o Senhor nos deu esse privilégio. Nós não merecemos de estudar, o poder estudar, mas sabemos que o Senhor nos fez assim por misericórdia, graça e amor. E agradecemos também, Senhor, porque o Senhor nos concede isso e pedimos ao Senhor, imploramos que o Senhor continue nos dando esse privilégio de estudar a Tua Palavra, Pai, de maneira que em mim, na minha família, em primeiro lugar, possa surgir um desejo maior cada dia de querer estudar a Tua Palavra, de desejar o Senhor. Não porque há alguma coisa que eu possa retirar como recompensa disso de maneira carnal ou para esse mundo, mas porque amamos ao Senhor e queremos Te conhecer. Então, Senhor, dá-nos amor por Ti, para que o nosso desejo pelo Senhor cresça. Em nome de Jesus, amém. Então, como eu disse, semana passada, nós encerramos a aula... Só um minuto, irmãos. Então, na semana passada, nós abordamos Isaías, a primeira parte, grande parte da primeira parte, não terminamos a primeira parte, mas grande parte dela, e nós abordamos como que Isaías, o livro começa, né? De uma maneira... E até o capítulo 6, ele começa apresentando Isaías faz certas profecias, e essas profecias que ele faz, elas são, ao início, sempre... elas são contra Israel, então são profecias terríveis, e então nós percebemos como que Israel precisava, né, precisava de receber de Deus essas severas profecias, né? Deus estava descontente com Israel. Mas aí, no início do livro, no capítulo 6, esse livro é muito grande, então isso é bem no início, nós paramos um tempo, né, na aula passada, e começamos a contemplar o capítulo 6, que nos deu o tom de todo o livro, e desvenda para nós aquilo que o livro representa, que é aquilo que nós ficamos, né, até no final. Deus está no trono, Deus governa, e Ele governa o mundo. Ele não está governando Israel, Ele não está governando os crentes, Ele está governando o mundo inteiro. Todas as coisas estão debaixo do domínio dele. E Isaías, mais do que ninguém, reforça essa ideia no capítulo 6, na sua grande visão. Então, nós falamos como que a tendência do homem é confiar em reinos, confiar em governantes, confiar em situações, né? Mas Deus, no ano da morte do rei Uzias, Isaías viu o Senhor. Então, a partir daí, nós começamos a aumentar essa visão, porque Isaías vai começar a fazer profecias a respeito desse governo de Deus. E o que nós esperamos do governo de Deus? Como Deus governará o mundo? Então, nós vimos que algumas coisas que são estranhas. Por exemplo, nós vimos que Deus governaria através de Ciro, certo? E nós vimos isso nos slides passados, que Ciro seria a mão do Senhor para governar também, e achamos estranho. Nós vamos falar um pouco mais disso mais para frente, né? Mas aí E por que essas coisas estão acontecendo? Nós vamos perceber que esses servos do Senhor, como Ciro, são parte do governo de Deus. Só que aí também nós percebemos que... Só estou adiantando, peraí, irmãos. Então, mas aí nós percebemos que, então, que nós terminamos a nossa aula falando a respeito de um menino que Isaías apresenta. Um filho de uma virgem. Na verdade, a tradução lá é moça, né? Filho de uma moça. Que daria à luz a um filho, a um menino. E esse menino, que era, né, filho de Davi, era essa esperança, né, que restauraria Israel. E ele não seria só um filho, ele seria um rei sábio, Deus forte,
príncipe da paz, né? Ou seja, como nós terminamos semana passada, nós percebemos que esse menino é uma imagem um pouco diferente daquilo que nós imaginaríamos, né? E diferente de como, né, Israel imaginaria. E eu acrescento, né, se nós andarmos um pouco mais no tempo, né, nós vamos ver que quando Jesus vem, Israel não aceita essa ideia. Não aceita essa ideia. Assim como Israel hoje não aceita essa ideia no livro de Isaías. Eles leem lá, mas a gente até vê alguns vídeos de israelitas, né, lendo o texto lá. Eu acho que quem trouxe isso foi o William, né, outro dia na aula, israelitas lendo e chegando às conclusões, né, porque alguém vai lá e prega para eles e mostra lá em Isaías Jesus, né, mas muitos deles, rabinos, leem lá e dão outras traduções, porque é inconcebível, a verdade é essa, é inconcebível acreditar que o mundo seria restaurado por um menino, um homem nascido, o mesmo, de fato, um rei como humano, né, que encarnado. Só que Isaías está dando a ideia de um menino para poder demonstrar que as nossas expectativas têm que ser quebradas mesmo. Eu até perguntaria para os irmãos por que Isaías fica com a imagem do menino até chegar à imagem do servo sofredor nesse começo, que são muitos anos que... essas profecias, irmãos, elas são passadas ao longo de muitos anos. Então, porque durante um grande período da vida de Isaías, ele pregou, né? Ele profetizou, Deus deu essa profecia para ele a respeito desse menino que nasceria, um bebê, um neném, e que esse neném seria um rei sábio, Deus forte, príncipe da paz, pai da eternidade. Por que, irmãos? Por que essa imagem ficou durante anos? Alguém quer dar um pitaco, uma coisa assim? Eu imagino que a imagem de menino, ela é boa porque ela mostra o aspecto humano dele, mostra a natureza humana, que ele seria um homem comum, e comum no sentido de humano, nascido de mulher. Isso que o aspecto de menino faz nos refletir sobre a natureza humana mesmo desse Salvador, né? Mas Sim. Mais do que isso, eu não consegui chegar, não. Então, esse aspecto de menino, ele vai ser mais explorado por Simeão, né? Vocês lembram Simeão e Lucas? Simeão, a Bíblia diz que o Espírito Santo falou para Simeão assim: Simeão, você não vai morrer enquanto você não vê a restauração de Israel, né? Vocês lembram desse texto? Todo mundo lembra, né? Esse texto é famoso, né? Simeão, você não vai morrer antes de você ver a restauração de Israel. Então, irmãos, vamos lá. Suponha que você seja Simeão, você está velho, cansado, e tudo que você pensa é a hora que o Senhor vai te levar, a hora que você verá Deus face a face, porque se você confia em Deus, você acredita que a morte é só isso. É um momento em que você passará e verá Deus face a face, não é? Então, imagine esse homem sendo preservado pelo Espírito Santo durante muitos anos, já cansado, já velho, e esperando, porque Deus prometeu que ele veria a restauração de Israel. Então, quando chega o momento dele ver, o Espírito Santo fala: bem, hoje é o dia. Eu estou parafraseando, não foi bem... Estou parafraseando, irmãos. Então, usando uma licença poética aqui para falar. Mas vamos supor que o Espírito Santo falou com ele: Simeão, hoje é o dia. Vamos até o templo. Aí, quando ele chega lá no templo, ao invés dele ver o quê? O que seria a restauração de Israel? Pense, vamos lá, um rei forte, Larissa, cheio de soldados lá no tempo de Israel, com uma armadura de ouro, cheio de guerreiros, ou melhor, vamos colocar aí um meta-humano, um super-homem da vida, todo poderoso, um super-homem, sim, lá, com a roupa de herói, com superpoderes, que agora sozinho pode vencer o Império Romano, libertar Israel e governar para sempre. Ele é imortal.
ou o próprio Deus mesmo, vivo lá, o Deus, como antigamente descia no templo mesmo, né? Descia a coluna de fogo, falava e os montes tremiam. Então, o que você esperava ver como a restauração de Israel? O que ele vê? Em que Simeão vê? Vou perguntar aqui para os meninos aqui, Wesley. Hein, Lana? Quando Simeão, então, é levado pelo Espírito Santo, o que ele vê lá no templo? O que ele vê, Lana? O que ele vê? O que ele vê, Lohane? Fala. A Lohane está tentando induzir o Miguel falou que ele vê Davi. Fala, fala com o papai. O que ele vê? É um neném. Então, não é quebra de expectativa. Ou vocês, assim, é claro que não é uma quebra de expectativa, porque o leitor sabe que ele vai ver um bebê. Mas para Simeão é uma quebra de expectativa, é ou não é? Ele esperava ver a restauração de Israel. Se você espera Israel restaurada, você espera uma coisa assim suprema e grandiosa, e ele vê um bebê. Então, quando ele vê o bebê, o que ele faz? Ele não vira para o Espírito Santo e fala, eu acho que... olha só, vamos lá, vou colocar 2 pontos aqui. O primeiro, ele não vira e fala para o Espírito Santo, eu acho que o Senhor errou. Um bebê. Ele não pode restaurar Israel. Ou, melhor, que é a segunda opção, acho melhor ainda, ele não vira e fala, Senhor... Tá certo isso? É um bebê ainda, ele tem que crescer pelo menos. Quando ele crescer, será a restauração. Pode ser que quando ele crescer, ele se torne um habilidoso governante, guerreiro, sei lá, mas agora ele é só um bebê. Não, ele diz o quê? Ele pega o neném nos braços e fala, despede-me em paz, porque os meus olhos já viram a tua salvação no bebê. Ou seja, não há uma expectativa do bebê crescer para ele. Porque se o bebê está ali, Isaías é real, e o bebê está ali, e o Espírito Santo prometeu, ele criou. Ele falou, não, já é a restauração de Israel. Já é no menino, entendeu? E é aquela ideia que já é e ainda não, mas no caso aí, Simeão creu, esse é o restaurador de Israel. Esse me restaura. Ele é de Israel, esse me restaura. Esse me salva. Vocês entendem que esse é o ponto? Então, Isaías é como se Isaías estivesse vendo o que Simeão está vendo, profetizando o que Simeão está profetizando e dizendo, no menino já é a salvação. Nele habita toda a plenitude. Toda a plenitude, por causa da promessa que tem em Isaías. Mas é claro que Isaías, e é claro, irmãos, que não ficou um menino para sempre. É claro que não ficou um menino para sempre, e nem Isaías vai ensinar assim. Então, o próximo ponto do nosso texto é, mesmo que Israel seja uma multidão, apenas um remanescente voltará para o Deus forte. Isso está em Isaías 10, 21, né? Explicando sobre esse remanescente, né? E o que isso significa? Isso significa que desde Isaías já está ensinando que Deus tem um povo específico, né? É o que nós vamos ouvir da boca do próprio Jesus o tempo todo, falando, eu sou o bom pastor da vida pelas minhas ovelhas. Minhas ovelhas, eu vou resgatá-las, nenhuma vai se perder. E Isaías está dizendo a mesma coisa aqui, está dizendo que Israel, apesar de Israel ter uma aliança, essa aliança tecnicamente está conectada aos remanescentes. E esses remanescentes voltarão para o Deus forte. E nós não podemos desconectar isso de Reis, no qual nós sabemos, né, que Deus quem separa o seu remanescente, certo? Vamos avançar para o nosso próximo slide. Então, esse novo povo será uma nação santa que seguirá o rebento de Davi, o menino, né? Então, Isaías, para as suas denúncias, ajudar, e faz uma série de profecias contra as terras vizinhas de Israel, terminando com uma profecia contra Israel. É uma espécie de... nós vamos ver nos capítulos seguintes, agora nós abrangemos uma grande parte da história.
Então, como nós já estamos, né? Nós estávamos no capítulo 10 e assim continua. Então, Isaías faz essa série de profecias, é uma espécie de apocalipse, tribulação, o que lembra muito o final de Deuteronômio. Por quê? Porque ele vai falar uma série de coisas, de profecias. Eis que se o meu povo proceder assim, acontecerá, eles serão aceitos, receberão bênçãos enormes. Agora, se o meu povo desobedecer, vai vir terríveis maldições. Então é meio que o final ali de Deuteronômio, que tem esse tipo de linguagem. Termina falando sobre o Messias e seu reino, e como ele destruirá a Síria e trará um reino de bênçãos. Então o profeta nos conta uma história, fazendo um link com o livro de Reis. Isso está no capítulo 38, né? Nós chegamos aí no capítulo 38. E qual que é essa história? A história se trata de... Olha, presta atenção, Larissa e Miguel. A história se trata de como Deus, por graça, levanta Ezequias, que de maneira milagrosa vence a Síria, mas termina com uma atitude insensata, né? No livro de Reis, nós não falamos muito sobre isso, né, irmãos? Mas na outra vez que a gente passou essa aula, nós comentamos mais. Mas qual que foi a atitude insensata de Ezequias? Ele vence a Síria de maneira milagrosa, mas depois ele não confia em Deus, né? Ele faz uma aliança com a Babilônia. Ou seja, um rei que confia no Senhor, vence a Síria, né? Depois não confia mais e faz aliança com a Babilônia. E essa história, ela é meio que aquilo que está acontecendo com Israel, né? Nesse tempo. E aí nós iniciamos a segunda parte do livro, né? Encerra com essa história. A primeira parte do livro se encerra contando essa história, como se Isaías estivesse fazendo uma pausa para poder te fazer refletir. Então, a segunda parte do livro apresenta a forma como Deus é superior a tudo e tem como objetivo consolar o povo durante as tribulações. Você vê que é um paralelo. Se vocês prestarem bem atenção, nós estamos falando de como que um rei, Ezequias no caso, confia em Deus de maneira milagrosa, vence a Síria, mas termina de maneira insensata, não mais confiando. E olha só como é que funciona isso. Pense só. Ele confiou em Deus para poder vencer a Síria, certo? E de maneira milagrosa, se vocês lerem lá, é óbvio, vocês têm que ir lá no livro de Reis e ler, vocês vão ver que era impossível Ezequias vencer. E o que acontece? Ezequias vence. Então o que você imagina como uma pessoa que viu a operação de um milagre tão grande na parte de Deus, faria depois de ver o milagre? Você espera, né, de maneira lógica, que essa pessoa continue confiando em Deus. Mas não, ele começa confiando em Deus, tem uma amostra do poder de Deus, mas termina não confiando mais e fazendo uma aliança. Então a segunda parte do livro vai meio que apresentar como que essa atitude é insensata de várias maneiras, né? Vai mostrar como que essa atitude é atitude insensata, mas é a atitude operante de todo ser humano. Vocês poderiam citar algum exemplo de alguém que fez isso aí também? Viu um grande milagre de Deus, viu a operação de um milagre maravilhoso, confiou, mas depois não confiou mais, ou conhecendo Deus e o poder de Deus, chegou um momento que não confiou em Deus? Alguém consegue lembrar alguma história assim? Todas, né? Na verdade. O rei Davi, com seu pecado, Salomão, com sua sabedoria e depois sua queda e os seus pecados, Sansão, Nazireu, todos. Tem uma que eu acho muito boa para poder pontuar, sabe, Wesley? Os espias. Olha como é que os espias eles viram o mar abrindo no meio. Os espias viram as 10 pragas. Olha só, eu estava vendo eu não sei se era um sermão do Josemar Bessa esses dias para trás, falando sobre esse ponto, que ele fala assim, e olha só, eu nunca tinha pensado nisso. Os espias,
Eu não me lembro de ter pensado nisso, pelo menos. Os espias, eles estavam com medo do povo, quando eles dão aquela profecia, né, dos espias lá, são 12. 2 falam bem, mas 10 dão uma profecia completamente má, né? Eles falam assim, não, nós não vamos conseguir vencer. Vencer quem? Os cananeus. O que eles falam dos cananeus? Falam que os cananeus são homens muito grandes e que os cananeus são... Nós somos como trigo na boca dos cananeus, nós somos como gafanhotos perante os cananeus vão vencer a gente. Só que, de quem que o Senhor libertou o povo de Israel? Tinha acabado de libertar. Do Egito. O Egito só era a maior nação que existia naquele tempo, naquele lugar. Era a maior nação, era a nação mais evoluída da época. O Egito era a nação mais poderosa, estrategicamente, militarmente falando, e o Senhor venceu eles, afogando eles no mar. Como que esse povo tem coragem de virar e falar que Deus não pode dar a vitória para eles nos cananeus? É um absurdo. Mas o absurdo maior é porque é de fato isso mesmo. De fato, eles não poderiam vencer os cananeus, eles eram gafanhotos nas mãos dos cananeus, eles eram trigo. Mas a história é para isso mesmo, porque eles eram trigo na mão dos egípcios. Diante dos egípcios, eles eram gafanhotos. Eles eram escravos dos egípcios e venceram, então não faz sentido eles não confiarem em Deus. Então, eles confiam em Deus para sair do Egito, mas na hora de entrar na terra não confiam mais. Ezequias confia em Deus para poder vencer a Síria, mas depois faz aliança com Deus. Nós confiamos em Deus para nos dar a salvação, mas muitas vezes estão desesperados se ele vai nos dar pão amanhã, se ele vai nos dar saúde ou não. Não é assim? Começa confiando para coisas... Por exemplo, tem base a gente confiar em Deus para nos salvar do inferno, que é pela milagre, e não confiar nele para nos dar pão amanhã, para sustentar a nossa família amanhã? Ou melhor, para nos sustentar quando não tiver pão, para ser a nosso sustento quando não tiver comida? Será que nós não confiamos em Deus que ele vai, quando acabar a comida para nós, quando a saúde for pro beleléu, a gente não vai conseguir confiar nele? Ou a gente não confia que ele estará conosco nesse momento? Você vê que são coisas que parecem que nos desconectam com a realidade. Mas é por causa desses pontos históricos aqui, a gente consegue ver que isso acontece o tempo todo e é o padrão bíblico, né, como a gente já percebeu. Então essa segunda parte do livro mostra como que Deus é superior a tudo. Ele está no trono. Isaías viu ele no trono, ele está no trono. E o objetivo dele de consolar o povo durante as tribulações. O profeta quer fazer os leitores entenderem que Deus está controlando a história e o povo deve confiar e esperar nele. Certo? Ok. Então Isaías vai apresentar Deus como grande através de seu trabalho em liderar Judá do cativeiro futuro da Babilônia. Ele começa a profetizar a respeito disso. Ele trata isso como se estivesse acontecendo em relação à criação, como se estivesse acontecendo em relação à criação, e Deus é superior aos ídolos. Pode adiantar, Wesley, até algo estranho acontece. Então, Deus diz que vai suscitar Ciro como um servo, pastor e Messias, que vai destruir a Babilônia obedecendo a Deus. O ponto aqui é humilhar o leitor, e a profecia serviu a seu tempo para confundir os leitores. Então, ou seja, o leitor que está lendo Isaías será humilhado nesse ponto, e na época em que foi profetizado, confundiu aqueles que estavam recebendo essa profecia. Por quê? Isaías está apresentando Deus como grande em seu trabalho de libertar Judá, né, desse cativeiro,
né, da Babilônia. Só que isso, como eu disse, vai acontecer através de Ciro. Ele vai levantar um homem chamado Ciro. E ele vai dizer que Ciro é servo, pastor, e vai usar uma palavra interessante, vai chamar Ciro de Messias. E o que significa Messias? Alguém aqui sabe o que significa a palavra Messias? Não. Você sabe, Lohane, a palavra Messias, o significado? Eu acho que eu sei, mas eu acho que eu sei falar. O significado da palavra Messias é ungido. É ungido. Por quê? Ciro, ele é servo, pastor e ele é ungido. Então vamos lá, uma mais fácil. Como que se fazia para transformar um homem em rei em Israel? O que se fazia quando ele ia se tornar rei? O que você fazia com... O que o profeta geralmente fazia? O que ele fez com Davi quando foi transformar Davi em rei? O que fez? O que Samuel fez? Ungiu ele. Ou seja, o Ciro, né, que vai vir 200 anos depois dessa profecia, aproximadamente 100 a 200 anos depois dessa profecia, ele é o Messias de Deus, o rei ungido de Deus. E o que isso significa? Como que isso pode acontecer? Nós vamos ver agora, que o ponto é humilhar. Mas como? Vamos avançar, Wesley, por favor. Então, nós levantamos a seguinte pergunta. Qual que é a pergunta? Por que Deus chama o ímpio Ciro da Pérsia de seu servo, Messias, quer dizer, ungido e pastor? Alguém aqui quer tentar responder essa pergunta tão difícil? Wesley, você que já até participou da aula, você lembra? Você quer participar conosco? Por que Deus chama o ímpio Ciro da Pérsia de seu servo, Messias e pastor? A tônica é a mesma, né? Do capítulo 6, de dizer que Deus está no trono, que é Ele que controla todas as coisas, como disse no slide anterior, para a humilhação de Israel. Que um persa seja o salvador de Israel, né? Ou seja, alguém de outras nações, um ímpio, um gentil. E isso é para completa humilhação mesmo de Israel. Eles serem salvos por meio de um gentil. E Deus ainda chama esse gentil de servo, de escolhido, né? Ou seja, não há ninguém dentre o povo de Israel para nos salvar. Ninguém é fiel. Deus precisou de ir para fora, né? Nós realmente estamos perdidos completamente. Isso, a tônica é essa mesmo, é humilhar Israel. Ele quer dizer assim: atenção, Israel, atenção, vocês são piores que Ciro. Atenção, Israel, atenção, vocês são, para mim, Deus falando, para mim, vocês são piores que a Pérsia. Eu vou ter que chamar um imperador da Pérsia para poder trazer castigo sobre vocês. Ele será o meu servo, Messias e pastor, mas ele será o pastor que trará o castigo. Ele é o meu servo porque ele vai obedecer aquilo que eu quero que ele faça, ainda que ele não faça pelos motivos ainda que ele não faça assim, eu estou obedecendo a Deus, eu sou servo de Deus. Não. Ele não acredita que ele é servo de Deus, que ele é Messias e pastor de Deus. Na verdade, Ciro despreza o Deus de Israel, né? Mas Deus está dizendo, independente disso, eu estou usando Ciro para poder trazer castigo para vocês. E o que acontece? Se você presta atenção, se você é alguém que morava naquele tempo e estivesse prestando atenção nos sermões de Isaías, você diria assim: está completando aquilo que Isaías viu no capítulo 6, né? Como Wesley bem disse, Deus está no trono do universo. E ele está governando todas as coisas. Ele governa Israel, mas ele governa a Síria. Ele governa a Pérsia. Ele governa a Babilônia. E a Babilônia e Ciro e o mundo está fazendo o que ele quer.
No trono, papai. No trono. Deus está no trono. Então, Deus vai apresentar. Então, depois disso, Deus vai apresentar o servo perfeito, só que o servo sofredor, que é um paradoxo em relação a Ciro. Se você pensa, por exemplo, como Simeão, vamos colocar assim: se você pensa como Simeão, você vê Ciro tem até mais condições, Wesley, de ser um melhor Messias, pastor e salvador do que um bebê, né? Porque ele já é um rei, não é? Poderoso, tem um exército enorme. E então, o que você espera? Se você, assim, vamos colocar assim, sobre a primeira vez que você está lendo o livro, ou eu acho que eu já falei isso, eu queria ler a Bíblia, passar por esses textos de novo, com a memória apagada, mas, assim, com o Espírito do Senhor me guiando, para que eu pudesse, quando chegar nessa parte, ficar abismado. Porque quando cresce a ideia de que vem um Messias, Deus e Rei, na imagem de um bebê, você imagina que de fato ele vai crescer uma hora e vai se tornar um rei adulto, né? E você imagina que um rei adulto é um rei mais adequado. Só que aí o que acontece? A história apresenta então para você imediatamente depois um servo perfeito. Irmãos, um servo na Bíblia pode dizer o que quiser, é escravo. Ele não serve a sua própria vontade, ele serve a vontade de outro. Então, toda vez que a Bíblia apresenta a palavra servo, ela está apresentando alguém que está condicionado à servidão. Ou seja, ele está obedecendo outro. E como assim? E desculpa, viu, Wesley, mas em Isaías é meio que impossível sair sem citar Jesus, né? Jesus, e eu sei que você vai mandar ver na aula lá, mas Jesus, ele vai dizer certas coisas assim. Presta atenção, Miguel, na aula, senta aqui. Presta atenção. Jesus vai dizer certas coisas que... Você, quando está lendo, você fica em fazer a minha vontade, mas fazer a vontade do meu Pai que está no céu. Vocês já viram Jesus falar isso? Já viram Jesus falar isso certas vezes? E é estranho, por quê? Jesus é Deus. Jesus não faz só a sua vontade. Como Deus, ele deveria fazer só aquilo que ele quer, não é? Só que aí, o que Jesus está dizendo? Jesus está dizendo assim: eu quero fazer aquilo que eu quero mesmo, que eu sou Deus. Mas o que eu quero fazer? Me submeter à vontade do meu Pai. É como se Jesus estivesse dizendo: eu estou fazendo aquilo que Deus, o Pai, me mandou fazer. E o que o Deus, o Pai, me mandou fazer é exatamente o que eu quero fazer. É a conexão final de realidade. Então, ele, como um servo, como um escravo perfeito, obedece o seu Senhor, obedecendo o seu Senhor. Aí o nosso próximo ponto que ele é obediente acima das circunstâncias, em paralelo com Israel, que nem quando tem as circunstâncias ao seu favor, permanece em Deus. E aí o último ponto, né? Ele vai sofrer e morrer, né? Esse servo, mas estranhamente isso será um triunfo. Eu acho que agora, Wesley, é bom nós lermos. Ou é melhor a gente passar o próximo slide? Melhor ler, né? Vamos ler. O que você acha? Pode ser. Vamos ler. Nós vamos ler agora, preste bastante atenção, nós vamos ler o texto que vai conectar toda essa história, tá? Preste bastante atenção. Você pode ler para nós, Wesley? Eu vou usar você para poder ler. Claro, cara. Isaías 53. Quem deu crédito à nossa pregação? E a quem se manifestou o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca. Não tinha beleza nem formosura, e olhando nós para ele, não havia boa aparência nele para que o desejássemos. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores,
experimentado nos sofrimentos. E como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado, e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas. Cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como a ovelha muda perante os seus tosqueadores. Assim ele não abriu a sua boca. Da opressão e do juízo foi tirado. E quem contará o tempo da sua vida? Porquanto foi cortado da terra dos viventes. Pela transgressão do meu povo, ele foi atingido. E puseram a sua sepultura com os ímpios, e com o rico na sua morte. Ainda que nunca cometeu injustiça, nem houve engano na sua boca. Todavia, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando a sua alma se puser por expiação do pecado, verá a sua posteridade, prolongará os seus dias. E o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. Ele verá o fruto do trabalho da sua alma, e ficará satisfeito. Com seu conhecimento, o meu servo, o justo, justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso lhe darei a parte de muitos, e com os poderosos repartirá ele o despojo. Porquanto derramou a sua alma na morte, foi contado com os transgressores. Mas ele levou sobre si o pecado de muitos, e intercedeu pelos transgressores. Amém. É a palavra de Deus e ela é perfeita. Então, irmãos, nós começamos agora a conectar toda essa história em Isaías 53. Ela fica amarrada. E Isaías faz essa importante de toda a Bíblia. Por quê? O evento mais importante da Bíblia é a cruz. A cruz é o evento mais importante da Bíblia. E essa é a descrição de todas as coisas que aconteceram na cruz. Quer beber água? Vai lá e bebe água. Então, e essa é a descrição de todas as coisas que acontecem na cruz. E agora nós vamos a respeito, né, desse ponto aqui, eu vou voltar só um slide aqui. Porque então esse servo perfeito, né, esse servo sofredor, ele está cumprindo um desígnio de Deus, e ele é obediente nesse desígnio de Deus, de tal maneira que, estranhamente, Deus o ordena fazer o quê? Morrer. Vocês podem pensar assim, vamos pensar que em todas as profecias, se você pensa que ele é um profeta, por exemplo, esse servo de Deus, quem será um profeta? Se todos os profetas da Bíblia, a qual deles foi ordenado morrer? Vai lá e morra. Nenhum. A nenhum profeta foi designado morrer. Já está acabando. A nenhum dos profetas foi designado vai lá e morra. E então, estranhamente, essa profecia ela é muito estranha, né, Wesley? Esquisita. Porque está dizendo sobre um servo que será ordenado morrer. Mas não somente morrer. E aí tem uma ideia, eu queria só destruir ela aqui, porque ela é meia tola, mas só que os judeus acreditam muito nela. Eles acreditam que o servo sofredor é quem? Vocês já ouviram falar sobre isso? Quando é falado com os judeus a respeito desse texto, vocês sabem quem que eles dizem que é o servo sofredor? Você já ouviu isso, Wesley? Não, eu não sei. William, você já ouviu alguma coisa assim parecida? Também não sei.
eles atribuem o servo sofredor a Israel. Eles falam que é o próprio Israel. Eles falam que é um Israel remanescente que Isaías estava levantando. Ele falou, esse servo, ele vai salvar o mundo, né? Porque Isaías meio que transcende, Isaías, né, ele faz uma transcendência da salvação para outras nações, né? Antes de apresentar o servo sofredor. Então ele fala, é Israel. Só que não pode ser Israel. Vocês leram o mesmo texto que eu. Esse servo, ele tem alguns requisitos que ele precisa atender. Primeiro, ele precisa ser obediente. E por que eu estou dizendo isso? Nós vimos nos textos anteriores que Deus chamou Ciro de mais obediente que Israel. Então não pode ser Israel. Nós vimos que o problema de Ciro ser chamado de Messias, servo e pastor, porque em Israel, como Wesley disse, não havia ninguém que atendesse, uma só pessoa. Quanto mais a nação inteira, irmãos. Como que a nação inteira pode ser o servo sofredor? Ela é ímpia. Na sua plenitude, ela não obedece. Na sua plenitude, nem quando ela está na melhor das suas fases, na melhor fase, Israel chega a ser... eu não preciso trazer nenhuma prova disso, porque nós estamos estudando isso desde Gênesis até agora. Não houve nenhuma fase sequer que Israel estivesse pleno em obediência, a não ser no livro de Números, na segunda parte do livro de Números, quando morre todo mundo. E inicia-se uma parte, de certa forma, fiel, né? Quando morre todo mundo e eles vão invadir Jericó. Mas ainda assim, eles não são tão... Eles têm os seus altos e baixos, mas aí tem uma parte... Antes de cruzar o Jordão, eles estão até bem alinhados. Mas ainda assim, nesse melhor momento... cheio de problemas lá, você vai ver problemas de obediência, você vai ver problemas de irmão contra irmão. Tem uma hora que um quer destruir o outro porque acha que o outro está enganado. Ou seja, Israel nunca pode ser o servo sofredor. Se Israel tem um. Quanto mais anos se passam, quanto mais o tempo passa, mais difícil é para Israel encontrar, né, o seu Messias, que eles não têm até hoje, né? É mais difícil. Então, é assim que Israel crê, a maioria de Israel crê, mas não é a verdade. Vamos avançar então, Wesley? Certo. Então, o servo sofredor, ele deverá ser uma pessoa perfeita. E não só perfeita, é bem claro, né, que a sua morte parece que foi provocada por suas próprias ações aos olhos das pessoas, mas ele é um substituto para Israel. E por que eu grifei essa palavra? Qual teologia abrange a teologia da substituição, né? Em que Jesus substitui? É a justificação, né? É a propiciação, né? No qual Jesus substitui Israel. Por fim, ele trará a salvação a Israel. Então nós vemos o cântico de salvação seguido de um convite à salvação, apenas confiando no que o servo fiel fez. E aí resultando em bênçãos divinas e milenares que se estendem aos gentios que confiarem verdadeiramente e adorarem ao servo, Messias, rei, sacerdote, oferta e Deus forte. Você vê como que nosso descendente aumentou de categoria agora, né? Por isso Isaías é maravilhoso. Ele aumenta a categoria, né? Ele aumenta a categoria de maneira maravilhosa. Então agora nós vamos para o final, nós estamos chegando ao final do livro, né? E Isaías apresenta depois disso as 9 programações da paz, a nova criação do Messias. E como que isso vai acontecer, né? Nós vamos agora ver as 9 programações da paz. A primeira, né? Deus trata o pecado. Como? Ele descreve o pecado, Israel vai confessar o seu pecado e o pecado é eliminado. E isso tudo, perdão, irmãos,
eu queria deixar bem claro que as 9 programações da paz é a nova criação do Messias. Isso tudo está no Messias. Sabe aquela teologia de Paulo, que é a teologia em Cristo? Todo mundo aqui já está acostumado, né, por ser reformado, em entender a teologia que nós estamos em Cristo, Larissa, Miguel. Nós somos inseridos no Cordeiro de tal forma que em Cristo as coisas acontecem em nós, né? Então Deus vai tratar o pecado em Cristo, ele descreve o pecado em Cristo agora. Em Cristo, as categorias pecaminosas são melhores descritas. Sermão do Monte. Jesus Cristo descreve melhor todas as categorias pecaminosas. Em Cristo, Israel pode confessar o seu pecado, e em Cristo, seu pecado é eliminado. Silêncio. A segunda programação da paz, o reino milenar e a sua glória. Terceiro, o ministério de paz do Messias durante os 2 adventos, né? 2 adventos. Isaías já fala sobre os 2 adventos, a vinda dele futura e a que nós aguardamos, a segunda vinda. 4, a restauração definitiva de Israel, né? 5, os pré-requisitos graciosos para a bênção. Deus julga os seus inimigos, o povo confessa o seu pecado, o povo se arrepende pelos seus pecados. Esses são os pré-requisitos graciosos para a bênção. 6, o reino da paz. 7, a repreensão à hipocrisia. 8, Israel renasce. E 9, o regozijo do reino futuro. Essas são as 9 programações da paz. No final do livro de Isaías, elas apresentadas como futuras, né? Mas essas 9 programações da paz, elas agora conectadas com o descendente, elas são reais, são verdadeiras e podem ser aproveitadas por aqueles que creem, né? E agora o final o livro que inicia com uma condenação, termina anunciando um dia que Israel será definitivamente restaurado por meio dessa nova revelação do Messias. E Isaías 53:5, né? Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. É o ponto central de toda a teologia da salvação. Aqui nós quebramos 2 coisas. Silêncio, Lana. A primeira coisa é que se você acredita em um Messias literal, se você acredita num Messias que é Israel, você tem que destacar Israel, você tem que dizer que Israel não pode ser moído, ou seja, se Israel que será moído pelas transgressões futuras, você tem que dizer que Israel então não tinha transgressões, ou que as transgressões de Israel não serão salvas, né? Porque ele foi moído pelas nossas transgressões e pelas nossas iniquidades. Então, se você acredita, como esses rabinos, que o Messias apresentado nesse texto é o próprio Israel, é um Israel, ele então está desconectado, né? Ele não pode ser salvo. Mas se você acredita que esse é o descendente, se você está vivendo no tempo de Isaías, você ouve Isaías, acredita nesse descendente, você descobre que a sua iniquidade, os seus pecados serão tratados por outro no seu lugar. Por outro no seu lugar. Então você pode ler textos como, por exemplo, Deus apresentando um cordeiro da expiação no dia da expiação, entender aquilo. Fica fácil entender. Você consegue começar a compreender essas coisas. Essas coisas começam a fazer sentido para você à medida que você vai ouvindo o profeta Isaías, né, que você vivia naquele tempo. Mas sabe o que é triste, meus irmãos? Que apesar de Deus guardar o seu remanescente fiel, muitos não ouvem, né? Muitos não ouviram, muitos desprezaram essa mensagem. Muitos que nesse tempo, irmãos, estavam querendo fazer pontes, né? Pontes com outros deuses, pontes com outras idolatrias. Muitos nesse tempo estavam passando pano, né, para as heresias dos profetas que eram contrários a Isaías.
estavam sendo enganados, enquanto Isaías estava trazendo a verdade na sua profecia, nos seus sermões. Mas para aqueles que são o renovo, aqueles que são o remanescente, imagina quão satisfatório era ouvir isso. Imagina quão desesperador era encarar Deus com seus pecados e agora ter a ideia, Larissa e Miguel, que um Messias futuro pagaria o seu pecado. É maravilhoso, maravilhoso. Ô, Tiago, Amém? mas, Pode falar. mas não só pagaria pelos pecados, né? Porque não que isso seja pouco, mas É mais. a esperança é muito maior, né? Não só que os meus pecados seriam pagos, mas que eu seria restaurado, né? Que eu seria transformado definitivamente. É o remanescente olhando, Deus levantando Ciro, envergonhado e falando: Senhor, eu pequei contra ti, como Davi no Salmo 51, contra ti somente pequei, a ponto de o Senhor ter que levantar o Ciro, né, um imperador persa. Oh, Deus. E aí, de repente não, né? Mas posteriormente ele escuta as demais revelações de Deus por meio de Isaías e então ele percebe que essa tristeza que ele tem, ela iria acabar porque ele seria restaurado definitivamente, né? Ele não mais seria essa prostituta, como a gente vai ver em Oséias. Ele não mais seria desobediente. A esperança de restauração definitiva mesmo. Você vê que todas as promessas, nenhuma tem prosperidade financeira, saúde eterna. Só fala de dor, mas ela fala sobre alegria em meio à dor. Ou seja, são pessoas, como você disse, que estão esperando de fato, olhando para si, vendo o seu pecado e esperando uma restauração particular. Eles estão dizendo: eu não aguento mais pecar. Como eu sou pecador, como eu sou horrível. Essas são pessoas que de fato estão interessadas em serem restauradas, só que não acham como. Eles não têm saída. Então é nos apresentado essa revelação de como isso acontecerá. Que maravilha! Que maravilha! E como eu disse na aula anterior, nós entendemos muito da obra de Jesus por causa de Isaías, né? Olha só, é a obra de Jesus aí, aquilo que Jesus fez, até chegar Paulo explicando a obra de Jesus, sua morte, nós já tínhamos Isaías. Então ninguém podia chegar no tempo de Jesus e dizer assim: eu não fui salvo porque eu não entendi o evangelho porque não tinha Paulo para me explicar o evangelho em Romanos. Não, você tinha Isaías. Você tinha Isaías. Isaías está falando exatamente o que Romanos explica, né? E Isaías 53, né? Que maravilha. Irmão, só mais um comentário que é interessante. Nessa aula toda, e você até destacou uma hora, nós estamos diante de paradoxos, né? Paradoxos. Eu lembro até de um sermão seu, lá na sua casa mesmo. Eu não sei se era sobre a beleza de Cristo, ou se era um outro, que você falou sobre esses paradoxos, sobre quebra de expectativa, né? Você falou na aula de hoje sobre a quebra da expectativa, sobre Simeão, e nós temos também a entrada de Jesus em Jerusalém, no jumentinho, né? Isso. E o pessoal lá balançando os ramos, falando hosana nas alturas, achando que, com aquela expectativa de um salvador mesmo, que os livraria do Império Romano, né? Um rei, uma expectativa falsa, essa quebra de expectativa. E você até citou agora um outro paradoxo, e eu lembrei, eu até abri aqui a letra, cara, da canção Vale da Visão, do Canto Verbo. Não sei se vocês vão lembrar. Ela expõe
poeticamente vários desses paradoxos. Então, especialmente, nós falamos sobre a esperança, né, que Isaías traz por meio do Messias. Mas como que o Messias faz o que ele faz? Como que Cristo fez o que ele fez? Ele fez o que ele fez de um jeito muito louco, de um jeito completamente inesperado. Fora de... No slide aqui atrás, né, ó, ele vai sofrer e morrer. Mas isso estranhamente será um triunfo. É a vitória por meio da perda. É a vida por meio da morte, né? Então isso ficou bem marcado. E aí, nessa música do Vale da Visão, o Canto Verbo, ele traz alguns paradoxos, né? Seja graça em meu pecado, alegria em minha dor. Então, alegria na dor. Como funciona a alegria na dor? De joelhos sou elevado. Como que quando eu me prostro, quando eu estou, na verdade, prostrado, aí é que eu sou elevado, né? Na lama nasceu bela flor, pobreza é prosperidade, se tu és meu valor. Arrepender-se é vitória. Então você vence quando você, na verdade, está arrependido. Servir é receber. Então, na verdade, quando você dá é que você recebe. Olha só. Sim. Carregar a cruz é glória. Então, a glória está na humilhação. E a morte é viver. E essa é a conclusão, né? De joelhos sou elevado. E a morte é viver. A forma como Cristo faz é muito inesperada mesmo, né, meus irmãos? Isso é maravilhoso. Que loucura. Quebra a expectativa mesmo, é um paradoxo. Mas, na verdade, ele é um paradoxo por causa do mundo quebrado que a gente vive. No nosso mundo quebrado, vencer... Porque, olha só, todo mundo vai morrer. 100% das pessoas que vivem vão morrer. É impossível não morrer. Ninguém vai viver para sempre. A prova disso é que todo mundo que estava vivo há 150 anos atrás está morto. Ninguém sobreviveu. E aí o que acontece? Mas quando as pessoas morrem, a gente fica triste. Quando alguém perto da gente morre, a gente fica de fato triste. Por quê? Porque nós sabemos que todo mundo tem que morrer. É o normal. Mas não acreditamos que é normal. Ninguém encara isso como algo normal. Você já viu alguém encarar? A gente acha que as pessoas têm... Por quê? Porque, na verdade, todo ser humano foi criado para viver para sempre. Por que não vivemos para sempre? Pecado. O salário do pecado é a morte. Então, só que isso não foi tirado de nós. Não foi tirado de nós a ideia de que devíamos viver para sempre. Deus permaneceu com essa ideia, porque fomos feitos com essa ideia. E como morremos, nós achamos estranha a morte. A morte é extremamente estranha. E é uma quebra de expectativa também, porque nós acreditamos, por mais que sabemos que vamos morrer, quando alguém morre, nós achamos que está errado. Está errado, essa pessoa não devia morrer. Eu amo essa pessoa, ela não devia morrer. Por que ela morreu? Por quê? Porque fomos feitos para viver, né? Fomos feitos para viver. Porque o mundo está quebrado. Esse é o mundo que vivemos. Então, quando nós chegamos nessa ideia que você passou de na dor ter alegria, é estranho. Por causa do mundo quebrado. Porque o certo para o mundo devemos ter alegria quando estivermos plenos. Totalmente plenos. Nada faltando. Nada errado na nossa vida. Né? Tem até uma igreja, que nem sei se a gente pode chamar de igreja, que tem esse lema, né? Tem uma campanha que foi mais ou menos assim, nada faltando, nada fora do lugar, nada quebrado. Por quê? Não, eles estão seguindo aquilo que o mundo acha certo. Para você ser feliz, tudo tem que estar certinho. Você não pode ter sofrimento, não pode ter dor. Só que aí, Jesus veio dizer, o que Jesus vem fazer, o que o profeta Isaías vem dizer, é exatamente isso que você falou. É que Deus é superior a esse mundo quebrado. Deus está certo. Deus é certo.
Ele pode te dar alegria nesse mundo quebrado. Ele não precisa te tirar do mundo quebrado para te dar alegria. Ele é o conserto. Ele é o certo. É nele que devemos confiar. Ou seja, nós devemos confiar no Messias, Deus, né? Porque um filho vos nasceu, né? Um menino vos nasceu, um filho se vos deu, e o governo estará nos seus ombros, e o seu nome será, né? Deus forte, Pai da eternidade e Príncipe da paz. Deus forte. Eu queria até... encerramos agora, né? Se vocês tiverem algum comentário, mas eu queria, num slide anterior, para poder mais fixar essa ideia, eu vou falar qual slide que foi. Deixa eu ver aqui. Thiago, Oi, pode falar. Se você finalizar aí com chave de ouro, só vou ter seu comentário. Sobre o pecado da idolatria. Mas a idolatria de Jesus. Jeremias 17. Hoje em dia isso fica muito evidente, mas isso também fica muito evidente nas outras histórias bíblicas. Inclusive, quando eu assisti uma série chamada American Gods, lá eles é uma guerra de deuses. São os deuses novos com os deuses velhos, né? E aí aparece um monte de Jesus, cada Jesus de um jeito, idealizado por determinada pessoa. E eles representam isso, né? Cada um com seu Jesus. Porque a humanidade ela não está pronta, não está preparada para aceitar, vou usar esse termo, esse Jesus verdadeiro, bíblico. A humanidade, ela está apegada ao Jesus que ela mesma criou, que é o que vai satisfazer as vontades pessoais dela, que ela não está satisfeita somente com a salvação, se é que essa pessoa foi salva, a gente não sabe, né? Mas ela está esperando de Jesus a satisfação pessoal dela, né? Exatamente. Então, essa idolatria de Jesus, e são vários Jesus, existem inúmeros Jesus, mas a gente sabe que só um é verdadeiro, são Jesus imaginativo, né, vamos dizer assim. E esse é um problema que assola aí a humanidade caída, né? E é uma loucura, né, William? Porque a pessoa inventa um Jesus, você fala, o Jesus que eu acredito é assim, assim, assim. E ele confia que esse Jesus que ele inventou salva ele. Como assim a pessoa consegue? Ela inventa um Jesus e ainda confia que esse Jesus que ela inventou vai salvar ele. Ou seja, ele é mais Deus do que o Jesus que é dele, né? Porque ele que criou o próprio Deus dele. Ou seja, ele é mais poderoso que o Deus que ele criou. Que ele que inventou o próprio Deus, que é o próprio Jesus dele. E ainda acredita que esse Jesus que ele inventou vai salvar ele. E isso aí é outra coisa, William, que você trouxe, que é essa idolatria, como que essa idolatria é vergonhosa. Como que a pessoa tem coragem de acreditar num Jesus que ela inventa e não consegue acreditar no Jesus bíblico? É tão mais fácil acreditar no Jesus bíblico, assim, entre aspas, né? Seria tão mais fácil, é só você ler e conhecer e acreditar nele. Mas as pessoas conseguem inventar um Jesus e acreditar nesse Jesus, crer nele. Que idolatria! Que idolatria, William? O Jesus verdadeiro não é suficiente, né? Para essas pessoas. A obra salvífica dele não preenche aquilo que a pessoa quer. Ser salvo para ela não é. Infelizmente, ela precisa de mais. Né? É um duelo. E às vezes a gente acaba também, né? Caindo nesse erro e. Mas isso aí que você descreveu é um duelo, chama duelo de deuses. O Jesus bíblico, ele é um Deus real, ele existe. E como você olha para ele e fala, peraí, ele está competindo comigo porque eu quero ser o Deus da minha vida. Então eu não posso acreditar nele. Então você inventa um Jesus
que seja do seu jeito. Deuses conflitem. Jesus disse, não dá para servir a dois senhores, você vai amar um e odiar o outro. E se você criou um Deus, você não consegue amar o Deus real, né? E essa é a verdade. Vamos só ler um texto então para nós encerrarmos? Lê para nós, querida. Isso é Jeremias 17:7. Bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Está lá em Júnior. Na verdade. Está em Júnior 17. Está em Jeremias 17:7. É interessante isso, né? Bendito é o homem que confia no Senhor, mas cuja confiança é o Senhor, é o próprio Deus, né? E é sobre isso que é esse livro. Você confia no Deus, não para te dar coisas, mas você confia no Deus, né? Então vamos encerrar, vamos orar para nós estarmos encerrando. Alguém quer comentar mais alguma coisa? Ficou tudo bom? Tudo certo? Graças a Deus. Graças a Deus. Amém. Encerramos então Isaías hoje. E, se Deus quiser, vamos dar continuidade, né, com Jeremias. Vamos estar orando. William, você pode orar para nós encerrarmos, por favor? Senhor, nosso eterno Deus e nosso Papai, Deus Santo e maravilhoso. Papai, diante da tua da verdade, diante do verdadeiro Cristo, só nos resta te adorar, papai. Só nos resta sentir vergonha dos nossos pecados e te agradecer, papai, te agradecer por nos salvar, por Jesus, por triturar naquela cruz para poder nos salvar, papai. E por frisar a alma dentro dos nossos corações, qual é a verdadeira obra que Jesus fez por nós. E que é essa obra que nós devemos nos apegar, que a nossa esperança seja o próprio Cristo, papai. Isso que nós te pedimos, que o Senhor possa continuar trabalhando em nossos dias, né, dia a dia, quebrando o coração de pedra e nos dando o coração de carne. Sabemos que isso já foi feito, papai, mas no dia a dia nós precisamos do Espírito Santo, Jesus, do Senhor Deus, para nos ajudar a nos livrar de nós mesmos, da nossa própria patria, do nosso próprio Jesus, nosso próprio Deus, possa nos livrar, possamos nos apegar ao Deus verdadeiro, papai. Mais uma vez, te agradecemos e te adoramos. No nome de Jesus, nosso Salvador. Amém. 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 Irmãos,